Então agora a gente meio que, assim, já migrando agora, saindo de teoria dos grafos, porque basicamente o que a gente falou agora era grafos bipartidos, emparelhamentos perfeitos, teorema de Hall, né? Tudo isso é assunto grafos puro, tá? A gente só deu assim uma roupagem ali, meio tipo, o probleminha lá dos alunos nos quartos, tá? Beleza. Agora a gente vai ter meio que começar a migrar lá para a questão dos mercados, tá? Então, como é que a gente pode interpretar esse problema de emparelhamento bipartido como se fosse um mercado, né? Então, seria assim, né? Tipo, você tem os indivíduos que eles expressam suas preferências, tá? Só que do jeito que a gente colocou ali, as preferências, elas são assim, tipo, binários, né? Ou aceita ou não aceita. Você não tem peso por determinada, eu gosto tanto desse quarto, gosto mais desse quarto do que o outro, né? Não tem. É só aceita ou não aceita, tá? O emparelhamento perfeito, o que significa? Significa você alocar um objeto, né, de acordo com essas preferências binárias aqui. Tá? Então, talvez seja a venda de um objeto. Tá? É, E se não existe o emparelhamento perfeito, é porque existe uma restrição aí nesses compradores e vendedores aí, né? Esses objetos e os compradores. Tá? Na verdade, você tem mais compradores interessados em uma quantidade menor de objetos, né? Tipo, compradores aqui e objetos aqui, né? Então você tem muitos compradores interessados em pouquinhos objetos, tá? Esse que é o tal do conjunto restrito. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos estender esse modelo, né? Vamos considerar uma generalização. A gente vai supor agora que um indivíduo, além dele ter essa forma binária de aceita ou não aceita, a gente vai dizer o quanto que ele gostaria de cada objeto, tá? Como uma forma de, assim, usando um número para isso, tá? Então tá aqui, ó. Então, ainda pensando lá no exemplinho dos quartos, né? A gente vai falar assim, ó, vamos supor aqui que o Shin, né? O Shin é um dos nossos personagens aí. Ele tem as avaliações para os quartos 1, 2, 3, que são respectivamente 12, 2 e 4. Então ele gosta 12 do quarto 1, ele gosta 2 do quarto 2 e ele gosta 4 do quarto 3. Você poderia até pensar assim, que seria quanto que ele estaria disposto a desembolsar por mês, sei lá, para alugar o quarto. Tá? Então o Shin gosta bastante do quarto 1, por exemplo, mas não gosta. O que ele menos gosta é o quarto 2. Tá? E cada um aqui também tem as suas preferências, né? O Johan gosta bastante do quarto 1, né? E ele é meio assim, ele é meio quase indiferente, né? Porque é 8, 7 e 6, assim, não é muita diferença. O Shin já é um cara mais assim, mais criterioso. Ele gosta bastante do quarto 1 e não gosta dos outros, né? E a Zoe talvez esteja no meio do caminho, né? 7, 5, 2. Então ela gosta 7 do primeiro quarto, ela gosta 5 do segundo quarto e ela gosta 2 do terceiro quarto. Tá? Observe que os alunos podem discordar sobre quais quartos são melhores. E a discordância pode ser medida. Né? Isso que é legal, né? A gente tem esses valores aí, né? De que cada um gosta e assim, a ordem de preferência deles talvez não seja a mesma. Né? E, por exemplo, todo mundo prefere o primeiro quarto. Beleza. Talvez seja coincidência, talvez o primeiro quarto seja de fato o melhor. Mas depois você vê que eles não. Aqui, ó, não necessariamente eles concordam no terceiro e no quarto aqui, né? Desculpa, no segundo e no terceiro quarto. Por exemplo, o Shin ele prefere mais o quarto 3 do que o quarto 2. E o Johan prefere mais o quarto 2 do que o quarto 3. Né? A mesma coisa, a Zoe prefere mais o quarto 2 do que o quarto 3. Tá? E aí tem uma outra definição que é assim, a qualidade de uma atribuição. Vamos supor que você jogou lá os alunos para os quartos. Né? Atribuiu, né, os alunos aos quartos. Então, uma atribuição de objetos a indivíduos. A qualidade vai ser a soma da valoração de cada indivíduo sobre o objeto a ele atribuído. Então, por exemplo, o Shin aqui, ó, a gente, né, a princípio a gente não tinha nenhuma aresta aqui. Tá? Então, percebam aqui que as arestas elas meio que somem, né? Porque na verdade é como se você tivesse todas as arestas aqui, na verdade, né? Só que cada aresta tivesse um peso diferente, que são esses pesos aqui. Então, eu poderia colocar assim 12, 2 e 4, né? E assim por diante.
daria um grafo que a gente chama um grafo com peso, ou um grafo ponderado, né? Tá? Mas assim, no nosso jeito aqui de a gente apresentar, a gente está fazendo assim, não tem as arestas e a gente só tem essas valorações aqui. E aí vamos supor aqui que a gente emparelhou aqui o Shin com o quarto 1, o Johan com o quarto 3 e a Zoe com o quarto 2, né? Então o Shin, ele tá, de certa forma, assim, ganhando, né, esse 12 aqui, tá? O Johan, como ele foi atribuído ao quarto 3, ele tá nesse 6. E a Zoe está no quarto 2, que é 5. Então você soma 12 com 6 e com 5, isso daqui dá 23. Essa daqui é a qualidade, a gente chama isso de qualidade da atribuição, tá? Você poderia ter outras atribuições com outros valores de qualidade, tá? Eu estou falando para vocês aqui, depois vocês podem fazer o teste, mas essa daqui essa de 23 é a ótima, né? Ou seja, é a melhor possível, né? Todas as outras vão ser menores do que 23 se você somar, tá? Então, assim, a atribuição ótima, né, como eu estava falando, é a atribuição que, de certa forma, maximiza a felicidade total de todos os participantes. A atribuição ótima, né, é uma generalização do emparelhamento máximo, né, o emparelhamento perfeito máximo, tá? Só que, assim, diferente do emparelhamento máximo, é muito menos óbvio achar uma caracterização para atribuição ótima. Tá, então vamos com calma lá. Primeiro assim, a atribuição ótima é uma generalização do emparelhamento máximo. Talvez aqui eu devesse substituir essa palavra de emparelhamento máximo por perfeito. Porque assim, a gente está querendo trabalhar com... na verdade não. Na verdade podia ser máximo aqui, porque... Essa daqui, emparelhamento máximo, é aquela situação em que a gente está trabalhando com grafos com pesos, com peso, na verdade não tem peso, né? Ou é sim ou é não, né? Tá? Então, às vezes você consegue um emparelhamento perfeito, que é todo mundo emparelhado com todo mundo. Às vezes você não consegue, mas quando você não consegue, o que você gostaria de emparelhar o máximo possível de alunos, tá? Né? Então, só voltando um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ó, nesse caso aqui, ó, eu não consigo. Eu mostrei que eu tenho conjunto restrito e não consigo emparelhar todo mundo com todo mundo. Mas talvez seja interessante eu tentar emparelhar o máximo, né? Então, talvez o emparelhamento máximo aqui seja... Vamos ver. Eu acho que a gente gostaria que fosse 5, mas a gente sabe que 5 não dá. Então, talvez tenha que ser 4. Né? Então, não sei. Vamos ver aqui o Shin com esse daqui. Esse com esse. E esse com esse. Aqui eu consegui 4. Tá? 5 não vou conseguir. Então, qual que é o emparelhamento máximo aqui? Se 5 eu não consigo, se eu conseguir 4, então 4 é o maior possível. Esse é o emparelhamento máximo. Quando a gente fala em emparelhamento máximo, tem a ver com esses grafos que não tem peso, tá? Então, agora voltando aqui, né? Então, essa atribuição ótima aqui é no caso em que eu estou falando que tem peso. Tá? Então, por isso que ela é uma generalização do emparelhamento máximo. Tá? Por que é uma generalização? Porque, na verdade, você poderia considerar assim, que as valorações fossem... Deixa eu voltar lá novamente. Tá? As valorações fossem assim, ó. Por exemplo, do Vikram, a valoração fosse, sei lá, 1, 0, 0, 0. Certo? E aí isso daqui, de certa forma, expressa o que está nas arestas aqui, né? Porque, tipo, 0 o cara não ganha nada, né? Então, isso daqui tá, tipo, dizendo assim, ó, ele não tá afim de pegar a sala 3, não tá afim de pegar a sala 4, não tá afim de pegar a sala 5. Por isso que é 1, 1, 0, 0, 0. Então, você colocar valores 1, 0, 0, 0, 0 é um caso específico, né? De você colocar valores quaisquer, tá? Por isso que eu disse que é uma generalização do emparelhamento máximo, que é o caso sem pesos, tá? Beleza, já entendemos a primeira coisa. Agora, segunda coisa aqui. Diferente do emparelhamento máximo, é muito menos óbvio achar uma caracterização. Né? O que é caracterização? Caracterização é um nome chique aí que as pessoas inventaram para o C e somente C. Tá? Muito menos óbvio achar uma caracterização para a atribuição ótima. Então, assim, você fala assim, olha,
Se eu chegar para você e falar assim, tá aqui, ó, atribuição ótima é essa daqui, tá? É, como é que eu faço para provar para você que essa daqui é o ótimo? Ou que não é o ótimo, né? Lá no caso em que a gente estava trabalhando sem peso, era tranquilo, a gente tinha aquela questão dos conjuntos restritos, que lá era tipo uma demonstração, né? Uma prova de que você não conseguia emparelhar todo mundo, tá? Agora aqui já é diferente, porque você não tem um jeito fácil de provar que é ou que não é o ótimo, tá? É menos óbvio, não é? Não significa que não existe essa forma, tá? Mas assim, eu posso dizer para vocês que existe um algoritmo que faz isso, tá? Ele trabalha com esses grafos com peso aqui, ou com as valorações, do jeito que você preferir aqui, e ele faz essa melhor forma aí, a forma que maximiza, né? Ou que chega na atribuição ótima, tá? Tem um algoritmo bem antigo lá, feito por... também não cai no Enem, né? É o algoritmo de Edmonds, de um cara que chama Edmonds. Tá? Edmonds. E ele publicou isso num paper que chama-se... Um paper com um nome bem bucólico, assim. Chama-se Caminhos, Árvores e Flores. Tá? Tem gente que chama o algoritmo que faz esse daqui, chama de algoritmo de caminhos, árvores e flores, né? Mas tem outros que chamam o algoritmo de Edmonds. E ainda você vai encontrar também, acho que se não me engano o verbete da Wikipédia lá, ele também chama de algoritmo de Blossoms. Blossoms. Que Blossoms, se não me engano, é tipo assim como é que fala? O botão, assim. Né? Acho que é isso, tipo o botão da rosa, né? Enfim, esse cara aqui é bem hippie. Depois vocês vão lá olhar a cara dele lá pra vocês verem como é que é. Esse cara aí, também, só por questão de curiosidade, aí, ele, nesse paper aqui, eu acho que esse paper é de 1961, se eu não me engano. Foi o primeiro paper que propôs assim que algoritmos de tempo polinomial fossem considerados eficientes e algoritmos de tempo exponencial fossem considerados ruins, né? Ineficientes, tá? Quer dizer, teve alguém que falou isso por primeiro? Teve, né? Os professores falam assim, a gente sempre meio que aceita, mas esse cara lá nesse paper aí, ele discute o por que isso seria uma ideia boa. Então, isso acabou virando assim, tipo, né? Então, esse é um paper histórico. Para a ciência da computação, é um paper histórico. Não só pelo algoritmo do emparelhamento com peso, do emparelhamento máximo com peso, mas também por essa discussão aí entre polinomial versus exponencial, tá? Bom, depois vocês podem dar uma olhada mais com calma aí e ver a cara desse cara. Eu falei que ele é um hippie, vocês vão concordar comigo. Beleza. Bom, e assim, tá, vamos parar aqui um pouquinho e pensar. E no fundo, o que a gente fez até agora aqui também não, se a gente parar para pensar, a gente não saiu muito de grafos, né? A gente só está trabalhando com grafo com pesos aqui nas arestas, tá? A gente só deu vamos dizer assim, uma cara de mercados e tal, né? Mas ainda assim, se eu quisesse fazer a melhor atribuição dos alunos para os quartos, eu preciso de uma figura central, né? Tipo assim, um cara que está gerenciando todo o esquema ali, tá? E se isso começar a ficar muitos quartos e muitos alunos, começa a ficar complicado de fazer, né? Existe algoritmo para isso. Mas as pessoas não ficam rodando algoritmo aí na prática, tá? E ainda que é um algoritmo pesado, se eu não me engano, isso daí. Então, agora que a gente vai começar a mudar um pouquinho a história aí, né? Então, olha só. Até agora, a gente estava supondo que tinha um administrador central, né? Que determina o emparelhamento perfeito, né? Emparelhamento perfeito no caso sem peso, né? E a alocação ótima no caso que tem peso lá nas arestas, né? Só que nos mercados reais, né? Agora eu tô falando de coisa real aqui, mercados reais, tem menos coordenação central, né? Os indivíduos eles decidem baseados em preços e suas valorações, tá? Então, isso é bem legal, né? Porque assim, quando você está
Isso, como eu falei, tem a ver com aquela questão de livre mercado, né? Você deixar as coisas que o próprio mercado se regula. Talvez você já tenha ouvido falar bastante desse tipo de coisa aí, né? Então, né, deixa para o livre mercado, o mercado se regula, a coisa ela é quase como se fosse uma mágica, né? Mas aí você tem o outro lado da moeda que você tem às vezes aí você tem que ter uma administração central, que no caso seria o governo, para você regular determinadas coisas, não deixar a coisa tão livre assim, né? Por exemplo, a questão de talvez preços de regular alguns preços aí, ou assim, até a questão de administração de coisas mais assim essenciais para a população, tipo educação e saúde, né? É uma coisa que tipicamente o governo ele banca isso, né? De alguma forma, tá? Ou fornecendo educação gratuita, por exemplo, ou fornecendo bolsas para alunos, essas coisas aí, tá? Ou, por exemplo, que nem a questão do SUS, né? Você está oferecendo saúde de graça. Mas aí você precisa desse administrador central, que é o governo. Então é aí que tem uma briga muito grande, né, das pessoas, né? Porque tipo, tem uns que falam assim, deixa a coisa que o mercado se regula. Aí outros falam assim, não, mas a gente tem que... Algumas coisas a gente tem que manter o controle, né? Se você leva para um extremo desse de manter controle, você já está falando lá daquelas sociedades comunistas, né? Que eles mantinham controle de absolutamente tudo, né? Até assim de fabricação de pão, essas coisas, o preço do pão, né? Então era absurdo, eles mesmos se perdiam lá na organização deles. Então o que o pessoal faz hoje em dia acho que é um meio termo, né? Eles não deixam nem tudo solto, mas também não deixam assim tudo super preso que aí você perde o controle, tá? Então, essa questão de menos coordenação central que é legal, porque a gente vai começar a estudar isso, que isso tem mais a ver com o mercado, como é que os mercados funcionam, né? Os mercados no livre comércio, tá? Então, qual que é o problema? O problema é que muitos querem o mesmo item, tá? E aí a atribuição ficaria ruim, né? Lembra que tinha o primeiro quarto lá, que é o primeiro quarto que todo mundo queria o mesmo quarto, né? Então, se você deixa a coisa de maneira anárquica aí, né? Os próprios indivíduos decidindo, não vai dar muito certo, tá? E aí qual que é a solução? Tá? A solução é que você já não vai mais fornecer lá o serviço lá de administrador central, você não vai fornecer esse serviço de graça, tá? Você não vai mais dizer assim, olha, a moradia dos estudantes aqui é de graça e tem um administrador que faz isso de graça. Não, você vai começar a falar assim, ó, deixa que eles se virem, mas eu vou cobrar uma taxa para cada quarto. E aí eu vou começar a cobrar uma taxa para cada quarto de acordo com se o quarto é bom, se o quarto é ruim, né? As pessoas fazem isso, né? Tá? Então a solução aqui é o esquema de você dar preço aos itens. Os itens no nosso caso são esses quartos aí, né? E aí assim, ó, assim basta que os indivíduos seguirem seus próprios interesses baseado nas valorações. E eles produzirão atribuições ótimas. Olha que legal, né? Então, se você começa a dar preço de um jeito interessante, eles vão seguir mais ou menos o que eles estão interessados ali também, o que eles podem arcar com o custo, né? E no final a gente vai ter atribuições ótimas, tá? Vamos com calma aí que a gente vai ver com certinho o que vai acontecer nesse caso aí.